pessoal, olha, vamos lá para mostrar para vocês como fazem a estruturação. Eu mostrei como faz a estruturação quando a gente tem vários pontos de apoio. E vou mostrar agora como nós vamos fazer aqui o fechamento. Nós vamos fazer aqui um plano de fundo para poder receber o painel. Como nós temos aqui toda a cobertura, e um dos pedidos da cliente foi para não mostrar, deixar a vista à frente da casa. E essa frente aqui é onde vai receber a decoração, ou seja, quando eu colocar os módulos de painel vai ser no máximo dessa altura e eu fico com toda essa parte aqui à mostra. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de fundo, a única parte à mostra que vai ficar é aquilo ali mais à noite, vai ficar imperceptível. E o que eu vou fazer? Eu estou trabalhando com essa madeira de pinos aqui, que ela é dupla, ou seja, mais resistente para fazer a parte do pé. E eu vou prendê-la, passando um pouquinho nessa quina aqui para cima e vou puxar um ponto de fixação, ou seja, um cordão, amarrando nas colunas e depois colocar duas madeiras assim na lateral, formando uma espécie de caixa para dar acabamento, já que por esse lado aqui eu vou ter um lounge e a pessoa tem acesso à parte do buffet. Então eu vou mostrar para vocês como faz toda a parte da estruturação. Aqui todo o quadrado vai ser como da outra vez, então eu não vou mostrar, eu vou agilizar aqui o processo porque eu estou numa montagem real, tem um tempo de entrega, mas é do mesmo jeito como foi no módulo anterior. Então, como eu falei, eu vou fazer aqui os dois pés com a madeira dupla, mais grossa. Vou colocar um ponto de apoio no meio e vou colocar outro aqui nessa lateral, ou seja, cobrindo aqui essas plantas. E aí eu vou colocar a madeira aqui no meio e provavelmente eu vou fazer madeira também assim triangular para quando levantar ficar mais resistente. E eu vou mostrando para vocês todo o processo. Eu não vou conseguir lá fazer naquela parte lá por conta que o iluminador já fez. Então eu vou fazer aqui à frente e depois levar esse painel pronto. Provavelmente pelo tamanho que ele vai ter, eu estou trabalhando aqui com prego. Então eu vou ter que fazer as amarrações, como eu falo para vocês, na parte que eu vou subir, né? Porque senão, de acordo com o peso e por conta do tamanho que ele tem, eu não tenho ponto de apoio atrás, vai correr o risco de desmanchar todo o meu painel, toda a minha estrutura. Então, pessoal, eu comecei aqui a montar toda a minha estruturação. Os pés desse bastidor, como era mais alto, eu fiz com a madeira mais larga. Aí a equipe chegou para nós estávamos tentando achar os melhores pontos para colocar a energia. E aí eu voltei a cuidar da montagem do meu painel. Então eu fui apregando tudo certinho e eu fui colocando os pregos na transversal, como eu mostrei na outra produção. E aqui é o bastidor pronto, ele segue a mesma linha de criação do outro. A diferença é que os pés são de uma madeira muito mais resistente e mais grossa. Olha, aqui o meu pé direito é muito alto, ou seja, é acima da casa. Se eu levantar esse painel do mesmo jeito que eu ensinei a fazer aquele lá, ele não vai sustentar. Quando eu levantar, ele vai quebrar. Então, a sustentação, a parte do pé, eu fiz mais larga e aqui eu fiz da forma comum, como faz. Após ter feito todo o quadrado, eu coloquei aqui, falta pregar ainda, essas mãos de forças. Ou seja, para evitar que a madeira fique se mexendo. Eu coloquei uma nessa quina, uma na outra quina, na verdade em cada quina, e aqui nessa parte do meio. Após isso, nesses pontos aqui onde estão todos juntos, eu vou passar um cordão para ficar ali bem estruturado e não solte quando levantar. Como lá é muito alto para prender, eu já vou subir com o tecido grampeado na parte de cima e até metade aqui para facilitar.
pode observar nessa parte aqui de baixo, ainda o tecido ficou faltando. O meu tecido ele não foi o suficiente, mas isso não vai influenciar porque vai ter as outras mobílias à frente. A gente amarrou, fez a amarração e esse painel ele está preso por um arame pressionado contra a própria estrutura, ou seja, ele não vai para trás porque a estrutura não deixa passar. Então eu fiz a montagem já pensando nisso e tensionei com um arame amarrado na coluna. E o que acontece? A gente colocou esse arame aí para poder estabilizar, depois a gente veio e passando outra camada de arame para ficar bem mais resistente, porque aí era fim de tarde, ou seja, tinha pouco vento, mas durante o dia, no dia seguinte, poderia ter muito vento e romper esse arame. Então a gente veio e já deixou reforçado. Então o arame puxa para trás, ele encosta na estrutura e acaba fazendo ali a fixação suficiente para que a gente tenha um plano de fundo e faça o pedido da cliente, que era fechar essa frente da casa. E aí eu já comecei a tensionar, como eu não tinha tecido que chegava até a parte de baixo da madeira, eu fui tensionando onde tinha madeira, porque eu iria posicionar toda a mobília e isso iria ficar ali imperceptível no resultado final. Tá bom? Então você não precisa se apegar, não tem um tecido suficiente. Se a sua mobília for cobrir, você consegue ali estar resolvendo toda essa situação, porque os meus tecidos eles têm 3,5 de altura, exceto esse último aí da lateral, que foi o resto da loja, né, quando eu comprei, e aí eu não pedi para cortar porque ia ficar muito pequeno. Porém, não deu problema nenhum no resultado final e vocês vão ver que ficou lindo. E aqui, pessoal, depois que nós levantamos, a estruturação dele está aqui. Você consegue ver que ele está nessa parte e impede que ele venha aqui para trás. Nós colocamos aqui esse arame que vamos reforçar já já, porque o dia acabou de amanhecer. Então, antes que o vento comece a ficar forte, nós vamos reforçar. E nós temos 3 aqui no meio e na outra lateral. E eu venho aqui ainda e vou grampear um tecido para quando a pessoa passar, não ficar vendo essa estruturação aqui.